dia a todos vocês que nos acompanham em mais um webinar da Abrapsa, do Comitê de ESG. Hoje com um tema muito importante, etarismo no mercado de trabalho, um tema muito relevante, um tema que está extremamente atual e todo mundo falando sobre isso, nas pequenas, nas médias e nas grandes empresas, líderes de todo mundo discutindo este tema como pauta extremamente fundamental para ter sustentabilidade nos negócios, para que a gente consiga ter um ambiente de trabalho agradável, correto e com a inserção de todas as pessoas necessárias. Então, hoje a gente traz aqui uma grande especialista sobre esse tema, que é a Andrea Coppola. Seja bem-vinda, Andrea. Obrigado aí pela sua disponibilidade. E antes eu quero agradecer a vocês que estão aqui conosco. Certamente, alguns de vocês são associados da Abrapsa, outros são convidados de associados. Então, eu gosto sempre de relembrar que a Abrapsa ela é a Associação Brasileira de Provedores de Serviços de Apoio Administrativo e BPO. Nós representamos as empresas de BPO atuantes no Brasil, as empresas que têm como papel principal servir outras empresas com a prestação de serviços técnicos. E a Abrapsa, que já existe há muitos anos, tem o objetivo de discutir pautas relevantes para melhorar o ambiente empresarial, seja pautas tributárias, trabalhistas, pautas de ESG, são diversos temas que nós levamos de maneira contínua aos nossos associados, tá? Nós representamos os nossos associados frente ao mercado, frente ao governo, frente às necessidades de mudança que o mercado tem estabelecido, dentre eles a tecnologia. Então, se você ainda não é associado, eu os convido para acessar o nosso site www.abrapsa.org.br. Lá tem um link chamado Associe-se. Entre em contato, nosso time vai interagir com você, explicar todos os benefícios, as vantagens de estar associado à Abrapsa. E um dos grandes benefícios e vantagens é ter acesso a eventos como esse. Eventos de alta qualidade, com profissionais de mercado, profissionais bastante relevantes, como a Andrea, que é sócia de uma das mais importantes firmas de auditoria, consultoria e BPO do Brasil. A Andrea tem muitos anos de experiência, já alcançou uma posição de grande destaque, sendo a sócia líder da área de labor dessa companhia. Dentre as suas formações, a mais recente é um mestrado na FGV, cujo a tese final foi sobre etarismo, que é um tema que ela defende com unhas e dentes. Ela vive isso todos os dias, junto aos seus clientes, disseminando este tema para que, de fato, a gente tenha a quebra disso, né, nas companhias. Então, a gente vai ouvir um pouquinho hoje sobre este tema. Andréia, novamente, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema. E eu já quero começar o seguinte: antes se apresenta e já quero deixar uma pergunta aqui. Por que nessa fase da vida, no auge, no sucesso, você definiu etarismo como a pauta para você defender com unhas e dentes? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, bom dia, obrigada a todos que estão aqui. É um prazer falar sobre etarismo para mim, principalmente nessa fase da minha vida, né, onde eu estou vivendo isso, embora não esteja vivendo o preconceito dentro da empresa, eu estou passando por essa fase. E por que eu escolhi esse tema do etarismo, né? Eu venho com esse tema desde da minha dissertação para ingressar no mestrado, porque é um tema que eu estou com 46 anos, então é um tema que faz parte da minha vida
parte do que eu estou vivendo, e isso faz muita diferença. Então, eu resolvi me aprofundar nesse tema, porque a gente tem impressões. Então, a gente sempre tem uma impressão, a gente não observa que não tem pessoas 50 a mais, e a gente acaba não dando a devida atenção a isso. Então, o envelhecimento, todos nós vamos envelhecer. Se tudo der certo, a gente envelhece. Então, a gente não deveria ter o preconceito em relação ao envelhecimento. Porque se nossa vida for boa e a gente tiver saúde, a gente vai passar por ele. Infelizmente, não é bem isso o que acontece. O processo de envelhecimento é um processo dolorido para a maioria das pessoas. Então, o envelhecimento ele é um processo natural da nossa vida, que ele vai acarretar diversas mudanças, tanto no nosso organismo, quanto, né, nas nossas atividades. E é uma característica da espécie humana, é uma condição para toda a sociedade. Como eu disse, se tudo der certo, todos nós vamos passar por isso. E hoje nós precisamos falar mais sobre isso, por quê? Porque o número de pessoas no Brasil, em 2012, com 60 anos ou mais, era de 31,2 milhões. Em 2043, de acordo com as estimativas do IBGE, Tem algum áudio ligado, desculpa. Em 2043, de acordo com as estimativas do IBGE, 1/4 da população terá mais de 60 anos. Aí nos perguntamos, então o etarismo ele atinge somente a população com mais de 60 anos? Infelizmente não. O etarismo ele inicia, de acordo com os estudos, a partir dos 40 anos. Então, quando o indivíduo faz 40 anos, ele já começa a sofrer os reflexos do etarismo. O etarismo, né, como eu disse, essa mudança da idade das pessoas dentro do mercado de trabalho traz diversas transformações nos ambientes laborais. Então, por exemplo, hoje é muito comum nós termos as 4 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, nós temos os baby boomers, que são as pessoas de 60 a 80 anos. Temos a geração X, que são as pessoas de 40 a 60 anos. Geração Y, 25 a 40 anos. E a geração Z, que vai aí de 10 a 25 anos. Então, pela primeira vez na história do mercado de trabalho, nós temos 4 gerações trabalhando juntas. E 4 gerações trabalhando juntas traz muitos desafios para o mercado de trabalho. Todos devem se adaptar. Então, a gente acaba tendo um mercado com o surgimento de novas dinâmicas, né, devido a todas essas gerações estarem juntas. E claro que a longevidade, ela faz parte também do progresso da medicina, do desenvolvimento da medicina que nós temos hoje. 4 gerações dentro do mercado de trabalho, nós podemos identificar certos comentários. Então, a geração Baby Boomer, a geração X, faz comentários do tipo... as ideias deles não são compatíveis com o que a companhia espera, com o que a organização pretende, enquanto que os mais jovens olham para esses mais velhos e pensam, eles não têm habilidades com tecnologia, então fica apontando o defeito do outro, quando, na verdade, para a gente ter um melhor mercado de trabalho, um melhor ambiente, tanto dentro da empresa quanto na sociedade, a gente tem que potencializar o lado bom de todas as gerações. Porque uma geração complementa a outra. Quando a gente tem esse universo de 4 gerações, a gente tem um universo rico, onde uma geração vai complementando
a outra traz muitos benefícios para as organizações. Infelizmente, né, o etarismo, que é o preconceito etário, ele atinge mais as mulheres. As mulheres, elas começam a perceber, né, o etarismo 10 anos antes que os homens. Então, elas são as principais vítimas desse preconceito dentro das empresas. Na verdade, a mulher, ela tem um problema, e tem alguns estudos, algumas pesquisas, que dizem que a mulher já perde, né, o emprego formal a partir dos 25 anos, porque é a idade que ela pretende ali engravidar. Então, para o mercado, é como se a mulher nunca estivesse pronta, nunca estivesse na idade certa. Quando a gente vê um homem grisalho dentro de uma companhia, a gente automaticamente vem aquela sensação de que ele é competente, experiente, ele tem algo a nos passar. Quando a gente vê uma mulher grisalha, ela é desleixada. Automaticamente a gente pensa que essa mulher deve, por exemplo, pintar o cabelo. Por quê? Porque a mulher sempre tem que se manter jovem por muito mais tempo do que o homem. Oi, tá me escutando? Travou? É, Perfeitamente. Eu peguei exatamente o momento que você falou sobre as visões que tem no mundo de trabalho, né? A diferença do homem, a associação à competência, seriedade, experiência, e a mulher a o eventualmente desleixo. desleixo, coisa nesse sentido, né? É uma visão negativa na sua, pela análise, é uma visão negativa que as pessoas geralmente têm. Sim, sem dúvidas, né? Infelizmente é isso que acontece hoje no mercado e graças a Deus que a gente tem observado isso. Porque assim como os diversos ismos, né, estão estrutural na sociedade, esse também é. A gente, como eu disse, é a primeira vez que temos 4 gerações dentro do mercado. Então, tudo que é a primeira vez é novo e todos temos que nos adaptar. Bom, o ingresso das mulheres formalmente no mercado de trabalho, ele aconteceu em 1934, com a Revolução Industrial. Então, é algo muito recente. Então, as mulheres ingressaram no mercado quando a gente teve a Revolução Industrial e a Constituição, com a regulamentação da Constituição, o trabalho da mulher foi regulamentado, porque ele não era. Então, a mulher sempre abraçou os trabalhos de cuidado, e até hoje, esse trabalho dentro das famílias, a maioria das vezes, fica também a cargo da mulher. Mesmo que ela tenha que contratar pessoas, tanto para cuidar dos filhos, quanto para cuidar dos pais, dos sogros, esse gerenciamento fica a cargo da mulher. Então, é uma atividade a mais que acaba, né, obviamente, trazendo discrepâncias dentro do mercado de trabalho também. O etarismo, ele é um conceito que ele existe desde 1960, tá? Ele foi cunhado por um gerontologista, Robert Butler, e a gente pode mencionar algumas pesquisas do mercado, como, por exemplo, a pesquisa do Great Place to Work de 2020, ela apontou que apenas 9% dos empregados das 150 melhores empresas para se trabalhar possuem mais de 50 anos. Apenas 9%. Isso sem considerar gênero, tá? 9%. E provavelmente esses 9% eles ocupam cargos de chefia. Então, a hora que você para e observa a companhia que você está, você consegue identificar isso claramente. Nós não observamos, não refletimos sobre o que está ao nosso redor. Então, por isso que é importante a gente comentar sobre esses temas, para a gente começar a observar o que efetivamente acontece. De acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, Econômica Aplicada,
Em 2040, 56% da força de trabalho será composta por pessoas 45 mais. Então, 2040, daqui 15 anos, a maioria do mercado de trabalho será composta por pessoas 45 mais. Pensa que 40 anos já é considerado velho para o mercado, a partir dos 40 anos. Imagina em 2040 que 56% da força de trabalho, 45 mais. Como vai ser essa questão? A Mature, uma pesquisa da Mature de 2023, ela observou que 93% das pessoas acima de 50 anos estão buscando recolocação profissional. 50 anos, 93% buscando recolocação. Então, é um percentual muito grande. E a gente está tendo aí a inversão da pirâmide. Então, a gente está falando de uma população expressiva que está desempregada. Desses 93%, 53% são mulheres buscando uma recolocação. Aí a gente cai na questão, né, que para as mulheres a questão da idade é sempre complicada. Ou a mulher está no período de ser mãe, ou depois ela fica velha. Temos a questão da menopausa, que é pouco falada, e que isso também traz reflexos dentro das organizações. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, tá? A minha pesquisa ela foi voltada ao etarismo feminino no mercado de trabalho, os tipos de sentimento, né? O impacto emocional que isso traz dentro para as mulheres, tanto no ambiente profissional quanto dentro de casa, tá? Quanto no pessoal. Então, o processo de envelhecimento para a maioria das mulheres é um processo doloroso e difícil. Quando eu falo processo de envelhecimento, eu falo com mulheres acima de 40 anos. O interessante foi que eu pude observar que esse processo doloroso e difícil, embora as mulheres elas acabem tendo maior dificuldade no mercado de trabalho, após os 55 anos, essa dor se ameniza. É como se o processo de envelhecimento tivesse acontecido. Porque, na verdade, quando... Para mim, principalmente depois dos 44, você começa a se olhar no espelho e pensar, meu Deus, onde estou eu? E isso é algo que acontece realmente com a maioria das mulheres. E depois dos 55, isso se ameniza. Essa dor não existe mais. Vem a parte boa desse processo. Isso quando a pessoa está preparada para fazer uma correção na sua rota profissional. Isso é muito importante. Porque se a pessoa não estiver preparada para mudar a rota profissional, ela vai continuar sofrendo, sem dúvida alguma, tá? Então, todos temos que nos preparar, mas as mulheres têm que se preparar mais ainda para esse novo processo, tá? A preocupação, o que apareceu muito na minha pesquisa foi a preocupação com a empregabilidade, que sempre foi uma preocupação para mim, então foi uma motivação para eu ter escolhido esse tema. As entrevistadas, elas possuem muitos projetos de vida, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Muitas vezes, né, nós temos aí o estereótipo que uma pessoa com 60 anos, 55 mais, não tem mais projetos de vida. Isso não reflete a realidade, assim como não reflete a realidade para os homens, também não reflete essa realidade para as mulheres, tá? Das minhas pesquisadas, eu achei muito legal, muito interessante. Uma entrevistada de 73 anos, que ela trabalha formalmente, é CLT, gerente, e o plano dela é virar corretora de imóveis. Então, ela está aguardando a empresa não dispensá-la, sem data prévia, tá?
para ela colocar esse plano em ação. Então, a questão do planejamento é o que move o ser humano, né? Oscar Niemeyer mesmo, aos 90, tinha altos planos. Então, a gente sempre tem que ter um plano, um objetivo, a cenourinha para correr atrás, porque senão realmente ficamos estabilizados, tá? Os tipos de sentimento, né? Claro, o envelhecimento ele vai trazer a ansiedade, a culpa, a frustração por conta da pressão social por uma aparência jovem. A pressão social por uma aparência jovem faz com que as mulheres se sintam menos perante os demais, tá? Mas a experiência e a possibilidade de refazer a rota profissional traz esperança e novos sonhos para essas mulheres. Nenhuma das empresas que as minhas entrevistadas trabalham tem qualquer tipo de ação voltada ao etarismo. Então, veja, a gente está falando que daqui 15 anos, 56% da força de trabalho vai ter 45 mais. Hoje, a gente já tem uma força de trabalho expressiva com essa idade. E as empresas não estão falando sobre isso. Por que precisa ser falado sobre isso? Porque as pessoas precisam ter consciência sobre esse tema. Quando a gente não traz à consciência os temas da sociedade, infelizmente não há mudanças. Então, a gente traz, as empresas são a porta para uma mudança dentro da sociedade, sempre foram e vão continuar sendo. Não sei se vocês viram, por exemplo, o programa do Boticário agora, Old to Work, onde eles vão contratar pessoas com 45 mais. Então, a gente está falando de pessoas jovens, superativas, produtivas, que precisam de programas específicos para voltar para o mercado de trabalho. Não estamos falando de pessoas com 60 a mais. Estamos falando de pessoas 45 mais, no auge da produtividade. Pessoas que geralmente estão com os filhos crescidos, com outro tipo de estabilidade na vida pessoal, que contribuem muito mais para o mercado de trabalho, mas que estão sendo negligenciadas no mercado. A Maturi também, ela, na pesquisa dela, ela observou que 42% das empresas da pesquisa dela não consideram a temática do etarismo como crítica. Então, veja, das minhas entrevistadas, eu entrevistei 32 pessoas, nenhuma das empresas tem nenhum tipo de programa. A Maturi, com a pesquisa dela, que foi muito mais abrangente a nível Brasil, 42% não tem nenhuma ação voltada ao etarismo e também políticas de gênero e etarismo. Para a gente ter alguma mudança dentro do mercado de trabalho, precisamos começar a falar disso dentro das empresas, trazer essa conscientização para dentro das empresas e conscientizar tanto os mais velhos quanto os mais jovens sobre esse tema. Não sei se vocês viram uma reportagem que saiu agora há pouco tempo sobre o suicídio no Japão de pessoas idosas. Isso é algo que sempre aconteceu no Japão, chama-se sencídio. E como se faz para isso diminuir? Porque está tendo um aumento muito grande. É conscientizar. A gente tem que conscientizar os familiares, porque o preconceito inicia-se dentro de casa. Se eu não tenho contato com pessoas idosas dentro da minha família, automaticamente eu não vou querer ter contato com essas pessoas no meu ambiente de trabalho. Então, é algo que todos devemos falar, compartilhar, para que exista respeito mútuo entre todas as gerações. Outro item que é super importante, que traz mudança, são as políticas públicas. Então, a partir do momento que eu tenho suicídios
aumentando por parte dos idosos, é porque também está faltando políticas públicas. Então, eles se sentem, a solidão traz o suicídio dessa faixa etária. Então, a gente tem que ter atividades laborais, né? Diversos tipos, atendimento psicológico, exercícios, e se o profissional, se a pessoa, se esse indivíduo é mentalmente ativo e produtivo, ela tem que estar no mercado de trabalho. A gente tem que abrir as portas para essa população. E, assim, quando eu falo população, é a população 45 mais, que vai se estender aí, que a gente vai ter 1/4 da população 60 mais. Então, não podemos ter esse 1/4 da população 60 mais aposentado dentro de casa, porque não vai ter sistema que aguente esse novo mundo, né? Em relação à carreira, as mulheres elas se sentem fragilizadas no processo de envelhecimento. Elas têm muita dificuldade em equilibrar a vida pessoal e profissional, porque acaba acontecendo um excesso de trabalho em ambas as pontas, tá? Que fazem com que esse equilíbrio fique muito difícil de acontecer. O que foi observado também no processo da carreira dessas mulheres, muitas acabam se divorciando, algumas postergam a maternidade, ou escutam piadas enquanto estão grávidas, tá? Comum em reuniões a mulher escutar: ah, eu não sei por que as mulheres resolvem engravidar após os 40 anos. Então, veja, a gente tem aqui 3 tipos de preconceito: gênero, etarismo e a questão da maternidade. É como se a mulher, depois que engravidasse, não servisse mais para nada, e isso acontece em diversas empresas, não é algo isolado. Muitas das mulheres também tiveram suas carreiras paralisadas em detrimento dos seus maridos. Isso trouxe culpa e angústia. Algumas conseguiram retomar a rota aí após os 45. E as mulheres que são líderes, elas tendem a enfrentar mais adversidades ao tentarem equilibrar vida pessoal e profissional do que os homens. Por quê? Também vamos observar o que acontece na maioria das casas, sem levar em consideração, muitas vezes, a remuneração, e mesmo levando a remuneração em consideração, os homens eles conseguem se dedicar muito mais ao ambiente profissional do que as mulheres. As mulheres levam os filhos ao médico, levam os pais ao médico e muitas vezes levam os sogros também ao médico. Então, toda essa parte do cuidado fica com a mulher. E isso prejudica a mulher dentro do ambiente de trabalho. A maioria das entrevistadas mencionou algum tipo de preconceito de idade após os 40 anos. E eu escutei numa palestra há um mês atrás que a mulher que nunca percebeu qualquer tipo de preconceito durante a sua carreira, ela está completamente alienada. Então, se você parar e refletir na sua carreira, em algum momento você vai identificar que aquilo foi um preconceito. Só que é tudo tão estrutural que a gente não percebe. Enfim, esse processo, né, após os 55, ele é comum e ele vem também pautado da psicologia, que dos 40, ali dos 38 aos 54, mais ou menos, é o processo de metanoia, que e esse processo de metanoia serve para todos, tanto para homens quanto para as mulheres, é onde a gente olha para dentro e faz uma reflexão do que será a nossa próxima metade de vida. Então, isso é comum mesmo, esse tipo de sentimento, e o que a gente tem que amenizar é esse tipo de sentimento dentro do ambiente profissional, porque 40 anos, 45, somos todos, 55, 60, somos produtivos. Quer falar Legal. alguma coisa, Léo?
Quero sim. Não, é alarmante esses dados, né? Porque Uhum. se a gente pensar que a partir dos 25 anos a mulher já está exposta a esse desafio, né? Mas de maneira geral, 40 a 45 anos a gente começa a viver isso, é, é um terror silencioso. Então, nós, como líderes de empresas, como executivos ou como pessoas que fazem parte do ambiente, de trabalho comum e que está se formando, crescendo e que começa a tomar decisões de contratação, de desenvolvimento de pessoas, de influência sobre a posição de pessoas dentro das companhias, tem que ter uma consciência muito clara de que às vezes o etarismo ele é uma prática inconsciente, né? Começa a adotar alguns comportamentos de maneira inconsciente e não percebe. Então, Uhum. muitas coisas, dentre elas o etarismo, é um tema alarmante, importante, que nós temos que refletir a respeito, né? Você entende que é assim mesmo? Que nós temos que parar, refletir, discutir isso dentro das companhias para poder mudar esse cenário? Sem dúvida alguma. Então, a mudança desse cenário, sem dúvida que ela começa com as políticas afirmativas. Então, palestras, mostrar o lado bom de todas as gerações, porque todas as gerações se complementam. Uma faz com que o bom do outro se potencialize e não trazer só o que é negativo, que é a questão dos estereótipos. A gente estereotipa determinada idade, gênero, classe social, e isso nem sempre, isso não é verdade. Tá? Então a gente tem que falar sim sobre isso, porque estamos numa mudança no mercado de trabalho e uma mudança que veio para ficar. E Andréia, você fala sobre as políticas afirmativas, né? Me corrija se estiver errado, mas acho que foi o Boticário que, nesses últimos dias, lançou uma campanha sobre etarismo muito forte, né? Nós geralmente vemos companhias muito grandes tendo posturas, em prol dessas discussões, né? Mas pensando numa companhia pequena, 5, 10 funcionários, ou uma de médio porte, 50, 100 funcionários, essa empresa também tem como aplicar uma política, dessa natureza? Sem dúvida alguma. E aí a gente pode até citar alguns exemplos do etarismo reverso, né? A gente mesmo tem clientes que são empresas familiares, né, que tem ali um quadro de colaboradores de mais de 40 anos, onde falta exatamente a geração Y e a geração Z. Então, falta inovação. A mesma coisa, quando eu tenho uma empresa muito jovem, também falta experiência. É muito claro que um complementa o outro. A experiência também faz diferença. Porque 30, 20 anos de experiência dentro do mercado de trabalho não pode ser jogado fora somente por um número que é a sua data de nascimento. Fica faltando ali uma perna. Então, as startups já estão percebendo isso, que quando eu deixo muitas pessoas jovens, eu perco ali o fio da meada também. Eu perco a experiência, que faz com que cresça de forma orgânica. Então, esse projeto do Boticário Old to Work, pessoas 45 mais, é um projeto maravilhoso e nem todas as empresas realmente têm toda essa verba para investir. Mas é primordial que exista pelo menos uma roda de conversa sobre esse tema, porque é um tema que abrange todas as pessoas no seu ambiente familiar, pais, avós. Então a gente tem que trazer tudo isso para a consciência. Como eu Eu disse, né? vou, Oi, pode falar. André, se você me permite, abrir para a turma fazer perguntas aqui. Quem tiver Sim. interesse, dúvida,
alguma situação que queira compartilhar, por favor, pessoal, coloque aqui no chat e a Andrea contextualiza, responde aqui para a gente, né? Uhum. Fiquem bastante à vontade sobre esse tema. Andrea, esse conteúdo todo ele foi base da sua tese de mestrado, né? Quando Isso. você levou esse tema, o que que a banca ali, que geralmente são de profissionais muito especializados, né? Geralmente doutores, o que que eles acharam desse tema? Bom, a minha orientadora, ela é doutora no tema, então ela é um objeto de estudo que ela levou para a vida e é uma pessoa jovem, que começou a perceber essa questão, principalmente relacionada a gênero, muito antes. E então, a questão das emoções, para você ver o tipo de emoção que o etarismo traz, ele não é, ele não tem muitas pesquisas. Então, existem pesquisas das emoções dos minorizados, né, os estresses de minorias, principalmente estudos falando sobre imigrantes, mas estudos mencionando o tipo de sentimento e o reflexo disso dentro da sociedade não tem. Mas podemos observar claramente a questão do burnout, dos afastamentos por saúde. Vamos ter agora a implementação da NR1 em maio de 25, que é justamente para monitorar tudo isso. E, claro, em 2023, a gente teve a lei da transparência salarial, que o objetivo dessa lei, eu vejo que não, em momento algum é a autuação, mas sim a conscientização. Então, é trazer à luz, olha, eu não tenho mulheres líderes dentro da minha companhia, porque muitas vezes as empresas não percebem. Eu tenho 80% do meu quadro composto por mulheres e elas não chegam no alto escalão. E isso é um fenômeno chamado teto de vidro, que a mulher ela vem galgando, chega na gerência média e ela não consegue ultrapassar isso, tá? Então, esse é um fenômeno chamado teto de vidro. E existe também um fenômeno chamado parede de cristal, que o que é? É a dificuldade da mulher ir dando o próximo passo. Então, isso é comum. Então, também, é só olharmos aí o que acontece ao nosso redor, com os nossos familiares, que logo a gente vai ver que isso tudo é verdade, né? Só olhar para o lado. Sem dúvida. É. André, se você me permite, eu vou recomendar para a turma aqui um filme, coloquei aqui no chat agora, se chama Um Senhor Estagiário. É um filme super bacana, assim, de humor, né? Ele é de 2015, não é um filme tão recente, mas fala exatamente deste tema, né? Sobre a presença de uma pessoa acima dos 50 anos, inserido no ambiente de trabalho, e o quão impactante do ponto positivo é ter uma pessoa com bastante experiência dentro de casa, não só para fins de entrega de hard skills, mas de soft skills para ensinar até mesmo as gerações mais novas, né? Então, esse filme, a turma até aqui, ó, Jaque, Magali, até comentaram, o filme é ótimo, então vale muito a pena para quem ainda não assistiu. Bom, gente, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, façam agora. Também tomei a liberdade de colocar seu LinkedIn aqui, André. Eu estimulo a turma a conectar Uhum. com você, porque você compartilha muito conteúdo sobre este tema e outros da área trabalhista, previdenciária, recursos humanos em geral, que é a sua praia, né? Então, Sim. a quem está aqui nos acompanhando, eu recomendo que esteja conectado com a Andrea, é, porque esses temas são super importantes. Dea, tem algum ponto ou recomendação que você poderia deixar para nós, como uma ideia assim, de próximos passos para nós que estamos inseridos nas empresas? Quais seriam suas recomendações para nós, com pequenas atividades, pequenas formas, mudarmos um pouco esse comportamento? Bom,
quando formos abrir uma vaga, estarmos abertos a receber o público 50 a mais. Esse é o primeiro item. Termos rodas de conversa dentro das empresas para falarmos sobre a questão do etarismo, tanto o etarismo quando a gente é jovem, porque a gente também tem dificuldade em ingressar no mercado de trabalho devido à falta de experiência e jovialidade, quanto para depois a gente se manter ou voltar ao mercado a partir dos 45 mais. Então, é um tema que as empresas precisam tomar consciência, dar luz, o governo também com políticas públicas, e nós que estamos trabalhando, abrirmos a nossa mente para podermos acolher essas pessoas também. Então, a questão de políticas, normas dentro das empresas é o que vai fazer com que isso mude. É o que eu tenho a dizer sobre esse tema tão importante. Teria muito mais coisas para falar sobre esse tema, Mas tem a mas acho que limitação do dei um tempo, né? panorama do que Não, é o show de bola. etarismo. Show de bola. Andréia, eu quero agradecer por você ter separado um pedaço da sua agenda para vir aqui essa manhã compartilhar com a gente um tema tão importante, tão inserido aí no mercado de trabalho, que se a gente não vive, a gente pode um dia viver. Se a gente não pensou que isso possa estar acontecendo, agora a gente vai refletir a respeito e, eventualmente, isso está acontecendo com pessoas próximas, amigos, familiares, pessoas que amamos, que gostamos. Mas mesmo que aconteça com alguém distante ou oculto a você, isso está acontecendo. Então, cabe a nós, devagarzinho, mudar os nossos hábitos, comportamentos, atitudes, termos coragem e ousadia para, de fato, exercermos nossa liderança de maneira intencional para que isso não aconteça mais, né? Então, eu sou muito grato a você por vir compartilhar esse conteúdo. Sou grato também a todos que nos acompanharam aqui. Depois, a Abrapsa vai compartilhar este conteúdo nas redes sociais, no YouTube, e aí todo mundo vai ter acesso novamente. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que eventualmente precisam ter acesso a este tema, tá bom, pessoal? Eu quero agradecê-los, desejar um ótimo dia. E fiquem ligados, porque em breve teremos outros conteúdos de altíssima qualidade aqui para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau.